O meu tema é a limpeza de sistemas de tubulação e o meu nome é Anger Daman. Estou agora em fevereiro farão 25 anos que estou a trabalhar sozinho, de forma independente. E gostaria de entrar nesta noite com esta agenda. Gostaria de dizer sobre nós no slide, sobre o desenvolvimento da empresa, porque se faz a limpeza, os 4 motivos que são importantes para nós, porque somos chamados. Depois, descrever meu procedimento, suas principais características e vantagens, esclarecer o equipamento necessário para as intervenções correspondentes na área de água potável, sobretudo, falar sobre os projetos. E um ponto, é um pouco a área altamente regulamentada. Trata-se de farmacêutica, alimentos, endoscópios e medicina. Gostaria de descrever um pouco mais sobre isso em 1 ou 2 slides. Quero começar com alguns números e dados sobre a empresa Aman. Estou na estrada há 24 anos. Somos 70. No ano passado, chegámos a ter 75 funcionários no serviço externo e interno. Temos 2 locais, que são Ellersau, Domnitz e a minha sede em Landauenweiler. Estamos a estabelecer 2 novos locais. Um em Salzwedel, onde já há colegas, e outro no oeste, perto de Festa, a sul de Bremen. Portanto, tentamos expandir-nos. Estamos com 40 veículos em diferentes setores. A principal área de atuação é o abastecimento de água e o tratamento de águas residuais. Trata-se de tubulação de águas residuais e abastecimento de água da captação à distribuição. Estamos em tubulações com diâmetros de DN 80200. A empresa de águas de Berlim é um dos nossos clientes, com quem realizamos os projetos maiores. Também já estivemos em operação numa tubulação de água limpa do sistema de esgoto com DN. A indústria também é uma área bastante grande, importante e relevante. O tema da instalação de água potável é para nós uma área pequena, mas muito especial, porque estivemos envolvidos em muitos projetos de pesquisa nesta área, onde tivemos contato com pessoas como o professor Exner e o professor Fleming. Biofilme nas instalações domésticas, conseguimos fazer nome. Isso foi a base para sermos reconhecidos mais tarde na indústria. E o que alguns anos antes eram as legionelas nas instalações de água potável, também apareceu depois nas fábricas de refrigeração. A partir disso, surgiu a Amanegining. Construção de instalações, verá 1 ou 2 imagens. Por que deve-se fazer a limpeza? Temos várias áreas de atuação. A primeira é a questão das contaminações que está na boca de todos. As legionelas são um problema frequentemente encontrado, porque se procura por elas e cada vez mais são encontradas. E muito está a ser feito a esse respeito. E se no final restar pouco, então essa é também uma possibilidade de nos envolvermos, porque esses micro-organismos, essas amebas e as legionelas nas amebas, muitas vezes se encontram em áreas de refúgio. Esses são simplesmente os depósitos, é o biofilme, mas também são produtos de corrosão ou, na verdade, todo o conglomerado de depósitos e filmes que se formam ali. A próxima espécie parece antiga. Acho que é uma ótima imagem minha colega encontrou. Mas também é uma das tarefas mais difíceis. Pseudomonas aeruginosa em sistemas de tratamento de água se removem depósitos solúveis. Mas em novas instalações, eles são um problema difícil de resolver. É necessário utilizar todos os recursos, limpezas repetidas, com múltiplos produtos químicos. Barnum pode confirmar isso. Um motivo visível ou invisível para a limpeza são as turvações. Temos cada vez mais problemas de turvação, que também se tornam problemas de pressão e quantidade. Isso significa que o fluxo é reduzido e os aeradores entupidos, mas muita coisa pode ser removida das tubulações. E quando, inatividade, se vêem essas turvações, ao abrir a torneira, em escolas, isso é só a ponta do iceberg. Se chegarmos a esse ponto, então surgirão quantidades muito maiores de turvações. E muitas vezes também podemos contribuir para melhorar essas condições de pressão. E, consequentemente, o comportamento térmico nas tubulações de circulação em sistemas de água quente.
Deve-se dizer que, neste caso, o equilíbrio térmico da mesa redonda número 4 deve ser realizado, porque todo o equilíbrio fica desordenado quando libertamos um sistema de depósitos. E uma quarta área, que eu não teria pensado há muitos anos, mas a instalação ou a colocação em funcionamento de novas instalações é uma área cada vez maior, porque onde surgem instalações, também há resíduos de produção ou fabricação, sejam aparas, sejam vedantes. Às vezes são outros materiais, mais ou menos introduzidos aleatoriamente, como areia e afins. E essas instalações, quando são limpas antes de serem colocadas, são vantajosas para o funcionamento adequado posteriormente. Então, agora vamos ao procedimento, às características principais e às vantagens. Gostaria de começar aqui com um pequeno minifilme que fizemos para o nosso tema de endoscopia. Aqui deve ser mostrado que os depósitos são removidos da superfície interna de forma eficiente com impulsos, dinamicamente variados. Apenas uma visualização esquemática. Como funciona agora o complexo complexo? É puramente mecânico. Podemos certamente combinar isso com produtos químicos em algum momento, mas nossa abordagem é introduzir o máximo de energia possível na tubulação. Para isso, também empurramos um cabo para fora. Na casa, é uma coluna vertical e nós também a restringimos para pouca água passe. Da esquerda, neste quadro, pouca água chega. Reduzimos a pressão do sistema e abrimos 2 ou 3 torneiras, dependendo do diâmetro nominal, para aliviar a pressão. E quando injetamos ar em um ponto de inserção, como veremos mais tarde, com pressão e quantidades definidas, controladas e monitoradas, ele irá primeiro deslocar a água. Quando a energia do ar se dissipa pela expansão, ocorre uma redução de pressão, resultando em ausência de pressão. Os blocos de água colapsam e forma-se um enchimento parcial de ar de ar. Aqui na imagem, vê-se que talvez 10 a 20% da tubulação horizontal esteja preenchida. E quando o próximo bloco de ar chegar com 3, 4, 5 bar de pressão de ar contra uma pressão de água de aproximadamente 0,5 bar, então, através dessa expansão extremamente forte do ar, posso praticamente criar ondas de água e gerar blocos que também chegam ao topo. E então o ar em expansão é um fator de aceleração extremamente leve, que empurra esse tampão de água pela tubulação. E aqui conseguimos velocidades de 10 a 15 até 20 metros por segundo e a água é o nosso agente de limpeza. Nesta alta aceleração, ele então fricciona ou aplica as forças de cisalhamento nas paredes dos tubos e demoramos muito tempo. Mas tudo isso está sujeito ou baseia-se também no efeito físico. E esse é a instabilidade de capa, Helmholtz. Portanto, não criamos quaisquer ondas, mas sim elevamo-las. Porque este ar em rápida expansão sobre a parte da superfície da água que flui lentamente e gradualmente ou já não flui leva a um efeito de sucção. Esse é o mesmo efeito que faz um avião voar, porque o ar acima da asa se move mais rápido do que o ar abaixo da asa. Então, e para isso temos uma pequena passagem de filme. Em Landau, no nosso centro técnico, temos uma instalação de teste DN80 com 50 metros de comprimento. Podemos gerar aqui até 3,7 metros de lavagem de água, uma lavagem de água dinâmica, operando em uma área muito turbulenta. Também podemos adicionar sólidos. Financiada por pesquisa, e o professor Fleming estava envolvido. Era água segura. E aqui, onde o monitor pode ser visto, colocamos ímãs e introduzimos pequenas partículas de metal aqui. E estas partículas de metal são fixadas pelos ímãs colocados do lado de fora. E agora tenho um problema técnico. Tenho de tentar, talvez, avançar novamente. Isso não é desejado. Foi aí que ficamos. Queremos introduzir partículas de metal, fixá-las do lado de fora e depois, através da lavagem com água ou mais tarde com o nosso complexo, mostrar quanta força conseguimos aplicar na parede do tubo. Diferentes ímãs, diferentes forças de ligação, primeira troca de água e arpuca dinâmica. Agora pode ver a água recuando. Um tampão está a ser formado e com uma dinâmica diferente.
O bloco de ar introduzido a 24 metros de distância vai gerar um bloco de água, que voará através da tubulação e raspará os depósitos. Tudo o que conseguem remover com o polegar pressionado podem esperar força de remoção da Correx. E aqui operamos com pouca pressão, com 0,2 bar de água e até 3,8, 4,2 de ar. Portanto, não aplicamos grandes pressões e o sistema está aberto na parte traseira. E assim não temos forças radiais. A questão das roturas de tubos é sempre um tema a ser discutido. Temos mais essas forças tangenciais sempre ao longo do eixo do tubo, onde a migração do tubo também causa os depósitos. Isso significa velocidades de até 20 metros por segundo. Rapid acelera. Ao contrário de uma lavagem com água, onde 10 km apenas 3 metros por segundo, já são uma dimensão completamente diferente. O que também é importante é o consumo de água. Se fizerem a lavagem correta das instalações de água potável, terão de retirar grandes quantidades de água das torneiras para conseguir, talvez, também pôr em movimento uma coluna de subida que tenha cerca de 2 ou 3 polegadas. E quantidades grandes são consideráveis. Com o Comprex, obter muito mais força na parede do tubo com muito menos água. E aqui também haveria um slide do professor Kowalczyk que calculou isso com a simulação CFD. Aplicamos forças de 10 a 100 vezes maiores na parede do tubo. Isso sobre o tema. O que também é importante para mim são estes filmes. Quando imaginam grandes edifícios, a maioria dos cidadãos comuns nem sequer sabe quantos metros de tubagens estão instalados num edifício desses. E dependendo do diâmetro nominal, pode-se ter uma superfície interna do tubo que pode rapidamente atingir aproximadamente números enormes de metros quadrados. E se tomarem como exemplo uma DN, a quarta linha, e tiverem um comprimento de 200 metros, então já estão a falar de 33 metros quadrados de área, que é o tamanho de uma grande sala de estar. E essas áreas precisam ser alcançadas. Quando se pensa agora numa desinfecção química ou numa limpeza química, isso é introduzido com um fluxo laminar central como meio e depois tem que difundir lentamente para as superfícies através de um gradiente de concentração e muitas vezes não há muita energia disponível. Esta imagem mostra que as superfícies são grandes e que a força mecânica é necessária para remover algo aqui. E realmente gosto de mostrar este slide na indústria porque os depósitos aumentam a rugosidade. Isso significa que também é uma questão de perdas de energia. Tubos ásperos vencer a aspereza consomem energia. Os biofilmes, depósitos estão em todas as áreas, seja no setor de instalações de água potável ou na indústria, no fluido de corte e refrigeração. Em todo lugar são refúgios para as bactérias e a contaminação. Disto derivamos vantagens. Podemos vir com impulsos, passamos através das válvulas. Sim, também podemos introduzir energia nos assentos superiores de válvulas de assento inclinado. Nós contornamos curvas. E quando fazem uma lavagem normal com água numa dessas curvas, no interior da curva do cotovelo que sobe verticalmente das 12h06, sem fluxo, não há quase nenhuma velocidade de fluxo e, portanto, também não há separação. O tema da variabilidade dos diâmetros nominais é importante, pois frequentemente envolve muitas mudanças de diâmetro. De pequeno para grande é a direção normal de lavagem. Consideramos a descarga. Comprimentos variáveis, não somos ilimitados, mas atuamos em grandes complexos de edifícios, em clínicas, com tubulação de centenas de metros. Estas são todas coisas que conhecemos do negócio municipal. O segundo sistema é viável. A pressão de impulso permanece abaixo da pressão do sistema para evitar danos aos sistemas de tubulação, pois é importante não danificá-los. E também é relevante ter uma baixa necessidade de fluido. Então, aqui é principalmente para a indústria, onde é necessário eliminar substâncias contaminadas, que é insignificante. O meu outro equipamento. Que equipamento será utilizado agora exatamente? Aqui em cima à direita pode ver nossa unidade complexa com a qual operamos no setor municipal.
temos um compressor nela que gera ar 10 bar pressão a 3,3 metros cúbicos. Tudo isso através de 4 etapas de filtragem higienicamente impecável até o filtro de carvão ativado. Precisa mais equipamento para instalar água. Inclui um veículo e, como na imagem, precisa de pequeno material. Precisamos de todos os tipos de acessórios, arejadores e vedações sujas que precisam ser substituídas imediatamente. Por isso, é necessário ter essas peças. Então, o que também temos aqui na imagem é o tema da desinfecção. Também oferecemos desinfecção de instalações sempre em coordenação com os clientes. Submeter um lar de idosos a uma desinfecção completa durante a noite é uma tarefa considerável. Isso deve ser planeado devidamente e corretamente, os moradores devem ser informados. Queremos fazer uma desinfecção correta, que na limpeza também pode ser entendida como uma medida de segurança. Temos aqui um desenvolvimento bastante novo, que é o nosso módulo de desinfecção móvel. Aqui temos um misturador estático importante, que realmente gera proporções de mistura corretas e não como uma bomba dosadora normal, que sempre gera apenas uma proporção de mistura aproximada. Esta é a nossa unidade móvel complexa para a instalação de água potável. Imagine que, do nosso grande reboque, controlamos a emissão de impulsos para as grandes tubagens, para as operações na área municipal e para tubagens maiores na instalação de água potável. E agora temos aqui uma unidade móvel que nos permite posicionar o equipamento diretamente na cave. Na imagem, vemos a entrada de água e ar por trás. Recebemos água e ar e podemos gerar o nosso complexo nesta instalação. Tudo é controlado por touchscreen. E podem ver na imagem central que a coisa também é divisível por este único conector preto. 2 homens podem carregar a parte inferior para o porão e a parte superior com o controle. Então, como é que as coisas funcionam dentro do edifício? Aqui vamos mostrar com a lupa. Está a nossa geração de ar e vamos transportar o controle complexo, o móvel, para o porão. E depois passamos com ar comprimido pela unidade de controle complexa para água fria para distribuição água quente. Para isso, é necessário fazer algumas modificações inclusive na circulação. Só para mostrar isso nas áreas de emenda, passa-se de grande para pequeno. Primeiro, são limpas as principais tubulações e depois passa-se para as diferentes células úmidas, para limpar corretamente os pontos de extração mais sensíveis até à misturadora de uma só alavanca. E aqui também é necessário desmontar. Se forem chuveiros especiais, isso pode ser bastante trabalhoso. É assim que funciona. Aqui em cima vamos de forma seletiva, vamos coluna por coluna. Também não tentamos desligar completamente a água dos edifícios, mas sim de colunas individuais de forma gradual e controlada dia após dia, para que os moradores tenham apenas um período limitado de inconveniência ou de falta de água adequadamente. Pode ver alguns separadores de ciclone. Na imagem, pode ver no canto esquerdo onde a mangueira está conectada e no centro, onde também é necessário preparar as conexões. É isso que gostamos de ver quando algo assim acontece, todos os clientes ficam extremamente satisfeitos. Mas as quantidades de descarga são grandes, especialmente em tubos galvanizados. É preciso ter cuidado para que os escoamentos não fiquem entupidos. Já tivemos isso. Os arejadores estão aqui. O azul já tenha. Aqui na imagem à esquerda pode-se ver partículas. Está limpo e sai tanta sujeira. É assim que tomamos banho. A imagem é mais interessante. Há um separador ciclónico instalado na pia, onde podem ser conectadas até 4 ligações. Trata-se do movimento de circulação. Na parte inferior, há um tubo que sobe mais 10 cm dentro do recipiente. Ocorre um acúmulo de água, um aumento do peso do recipiente, muito importante, o restante vai para o ralo, muito. E o filtro de ar do carro é importante para que o tema dos aerossóis não incomode a nossa equipa, os residentes ou os transeuntes, porque os aerossóis já nos causaram problemas, tendo um funcionário contraído febre de Pontiac.
Cuidado é a mãe da caixa do paciente. Também vemos tais saídas nas imagens de movimento das unidades de reabilitação. Isso é realmente desagradável. O que realmente não gostamos de fazer é passar por uma mangueira de chuveiro como a que vê na imagem à direita. Muitas vezes achamos que isso talvez seja considerado como peças de reposição, porque se não forem mangueiras adequadas para a água potável e os plásticos tiverem algum tipo de depósito, então uma recontaminação pode ocorrer rapidamente. Estamos de mãos atadas nesse aspecto. Agora, projetos interessantes, trouxe alguns exemplos, acho que 3 ou 4. Aqui, legionelas numa piscina, instalações, parcialmente com imagens compradas, porque também estamos naturalmente comprometidos com a discrição. Mas aqui a tarefa era eliminar a contaminação por Legionella pneumofila. Estava programada a limpeza da instalação de água potável após a limpeza, desinfecção de todo o sistema com dióxido de cloro. Como sempre, nada normal, tudo à noite e aos fins de semana, porque o operador queria ter a piscina aberta durante o dia. Isso foi tudo antes dos tempos de corona, hoje seria um pouco mais fácil. 95 pontos de água fria eram a tarefa, distribuídos por 56 chuveiros, 37 lavatórios, 23 sanitas, 4 pias, válvulas de saída e banheiras, tanques de lavagem, bebedouros e portfólio de pontos de água precisava ser coberto. Sim, e nós, foi-me dito, uma piscina coberta na grande cidade de S. Antes havia tubulações relativamente novas de aço inoxidável. Aqui embaixo, na imagem à direita, pode ver como também se pode acoplar o redutor de pressão com a nossa unidade complexa. E também a tarefa é sempre a mesma: limpeza mecânica e uso de ar e água. Fornecimento de acesso ao ar tratado através de conexões adaptadoras e depois limpeza em série até os pontos de consumo. A implementação da medida foi organizada em 2 fins de semana consecutivos. Biofilme: remover impurezas servem de substrato para os micro-organismos, esse era o trabalho. Depois não foram mais detectadas legionelas e outros micro-organismos. Aqui também deve passar algum tempo. Já não fazemos mais amostragens, fizemos isso no passado. E nós dizemos, nós fazemos o trabalho artesanal e depois pessoas neutras devem simplesmente nos controlar e então tudo deve seguir normalmente. Incluir a operação. 3 técnicos, 44 horas no local, o que causa custos. Aqui, problemas de corrosão no lar de idosos. Também aqui houve uma entrada de depósitos, produtos de corrosão no sistema, corrosão também da tubulação de aço galvanizado no próprio sistema, ou seja, de fora do fornecedor anterior. Também foi diagnosticado. E tivemos de limpar as tubulações de água quente e de circulação, tudo isso em operação contínua, considerando os horários de uso da água pelos residentes. Fácil mas viável, horário entre as 7h30 e as 17h. E se nos primeiros 1 ou 2 dias houver uma comunicação aberta com o pessoal e os residentes, também apoiada pela direção do lar ou pelos organizadores, então terá um apoio muito bom das pessoas que lá vivem. E sim, havia aqui 280 pontos de água quente que tivemos de tratar. Eram 75 quartos, além de áreas como cozinha, casa de banho da estação e para visitantes. Utilizamos o Comprex num sistema de 2 passos. Primeiro a limpeza da tubulação principal e depois a limpeza por secções das redes de distribuição. Então, primeiro o que afeta todos. Todos têm de aguentar um pouco, para dizer de uma forma simples, que durante algum tempo não haverá água disponível e depois pode-se fazer por etapas. A imagem inferior precisa explicação. Foi fotografada num separador ciclónico. Vê ali esses 4 tubos laterais que geram a circulação e o movimento de rotação. E vem abaixo, acima do ralo, o tubo R quilos e acima dele o nível castanho escuro. E na próxima imagem vê-se o que se retirou, peças pequenas ou de tamanho médio. Houve uma descarga alta de turbidez escura.
Mobilizamos muito e, após 2,5 meses de limpeza, não foi mais detectada. Agora, para ser justo, isso é um resultado coletivo, pois quando mudamos e limpamos sistemas galvanizados, pode ocorrer uma nova turbidez, as superfícies são corrosivas. E aqui é necessário adicionar inibidores. Em muitos casos, as dosagens de inibidores estão presentes e, após a limpeza, o problema da turbidez também desaparece pela fixação nas paredes. Aqui 3 técnicos, 70 horas no local. O âmbito do trabalho já foi há alguns anos. Era uma clínica pediátrica na região da Baviera. Tivemos problemas de contaminação e tanto Pseudomonas aeruginosa como Legionella. Eu poderia mencionar, mas não é necessário. Era água fria, quente e de circulação, um sistema completo. Devemos dizer que, cada vez mais, quando estamos no local, tratamos da água quente e fria. Talvez haja um aumento no esforço e estamos encontrando mais problemas de Legionella na água fria, provavelmente de acordo com suas experiências. Além disso, problemas de turbidez foram um ponto adicional. Fizemos tudo no fim de semana, pois o bloco operatório da clínica pediátrica só podia parar no fim de semana. Estávamos a trabalhar com 71 pontos água fria e 59 pontos água quente. O hospital tinha 3 andares e na imagem no canto superior direito vê-se uma braçadeira de perfuração instalada depois. Isso é um ponto. Devemos entrar no sistema e, se algo não estiver disponível, um instalador deve ser capaz de criar esses acessos para nós. Depois, a sequência normal há o ajuste do ar e a distribuição através dos pontos de água. A turbidez foi aqui um indicador importante. Isso significa que quando trabalham em novos sistemas, muitas vezes também em aço inoxidável e combatem Pseudomonas, e não têm a turbidez como desempenho ou indicador, tudo se resume ao número de impulsos. Então, a quantidade de impulsos também deve ser aqui, porque só se transporta água cristalina o critério. Assim, conseguimos mobilizar depósitos e biofilmes. Esta é uma boa imagem, pois mostra a remoção e à direita vê-se o dedo indicador estendido. Então pode-se ver os resíduos arenosos que estavam presentes e até lá, naturalmente, muita turbidez desceu pelo ralo. 3 técnicos, 22 horas de fim de semana no local. Então, o último exemplo número 4, produtos de corrosão num edifício residencial. Também aqui uma maior dimensão, 700 pontos de água fria, acredito. Isso pode ser-nos explicado mais claramente pelo Kai Bernal mais tarde. Era um edifício relativamente novo, onde também ocorreu um erro de construção, foi um dano coberto pelo seguro, e uma grande quantidade das colunas verticais foi, embaraçosamente, instalada em aço preto. Aqui não se teve cuidado. A corrosão foi assim distribuída por todo o sistema e foi necessário limpá-lo completamente novamente. Uma instalação grande com 220 apartamentos foi um ato logístico coordenar tudo isso. E também aqui, o primeiro passo foi a distribuição na cave numa ação noturna ou em 2 ações noturnas, e depois coluna por coluna, incluindo todos os apartamentos. Também aqui, com cancelamentos e residentes, a maioria dos apartamentos já estava alugada. Não foi nada fácil, mas conseguimos lidar com todas as situações. Nós os apanhamos com algodão, então na saída, também penduramos almofadas para apanhar os resíduos, para depois documentá-los cuidadosamente e minuciosamente, de forma adequada e levá-los ao campo. No que diz respeito ao tema do seguro, estivemos aqui com 3 técnicos por quase 2 meses em operação. Então, isso foi a minha apresentação principal, 35 minutos. E agora gostaria de passar para algumas áreas como a cor farmacêutica, medicina, os desafios especiais de higiene, áreas altamente reguladas e talvez mostrar um pouco dos nossos equipamentos.
Vocês viram anteriormente esta unidade móvel complexa para a instalação de água potável. Também construímos outras máquinas desse tipo. Aqui está este pequeno e útil link, o MCU, que é para as ferramentas de moldagem por injeção de plástico, por exemplo. Adicionalmente, dispositivo médico como seringas, que também podem representar agulhas ou outros itens. A instalação média, que é uma ER, é suficientemente grande para as máquinas de injeção, mas também pode ser utilizada por outras máquinas de processamento de metal no seu sistema de refrigeração. E à direita, unidade. Assim fica na fábrica quando montadas juntas. Veja o ecrã tátil. É importante que o conhecimento dos engenheiros e técnicos tenha sido incorporado em software, de modo que temos receitas de aplicação capazes de resolver corretamente tarefas semelhantes repetidamente.